Shabbat Shalom. A nossa porção dessa semana que estivemos meditando, é a 19ª porção da Torá, a Parashá de nome Terumá. E essa porção ela vai de Êxodo, capítulo 25, versículo 1, até Êxodo, capítulo 27, versículo 19. E quando você observa as porções que o Senhor tem, eu percebo como existem conexões, coisas tremendas dentro das porções, como o Senhor se revela a nós através dessas porções que nós temos estudado aqui nesse lugar. E essa é uma porção que ela traz algo especial. Ela traz algo aqui tremendo para trazer ensino a cada um de nós. E a principal palavra que você vê aqui nessa porção, e eu já vou adiantar para vocês, é acerca da palavra unidade. O Senhor nessa porção fala tremendamente sobre unidade, sobre o que é estar em unidade, sobre a força da unidade. Na carralo, na congregação, no corpo. Mas eu queria começar lendo esse primeiro, aqui no início, no capítulo 25. E no capítulo 25, do versículo 1 ao 7, diz assim: Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, que façam uma coleta para mim. Aceitem a contribuição de quem quiser colaborar de coração. A contribuição que receberão deles consistirá em ouro, prata e bronze, tecido azul, púrpura e escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles tingidas de carneiros e couro fino, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras para o encaixe, para o colete ritual e o peitoral. Eles devem erigir para mim um santuário, para que eu viva entre eles. Amém? Então esse texto dessa porção começa chamando o povo para contribuir para que fosse construído o tabernáculo. E a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que diz, ele chama quem ele está chamando. Ou melhor, ele diz: aceitem a contribuição de quem quiser colaborar de coração. A contribuição aqui para que o tabernáculo fosse erigido não era uma contribuição forçada, não era algo imposto às pessoas, não havia uma imposição para fazer, você deve fazer, você tem que fazer. O Senhor não está procurando pessoas que façam por obrigação. O Senhor não quer pessoas que sirvam a Ele por obrigação. Aleluia. Aquilo que você faz para o Senhor com obrigação é um cheiro horrível diante dele. Porque aquele que faz por obrigação, por imposição, não faz com amor. E o amor é o aroma suave que chega às narinas do Eterno. O que agrada ao Senhor não é nem o seu fazer, mas o amor que está dentro desse fazer, desse agir. É o seu coração, é o mover do seu coração, é isso que ele está olhando. Ele olha para aquele que está se movimentando, mas ele não olha para o seu movimento, ele olha para o seu coração. O que está movendo esse ser? O que está movendo esse ser a fazer isso? O que está movendo esse ser a cantar? O que está movendo esse ser a agir?
O que está movendo esse ser a ajudar o próximo? Porque nem sempre o que move a ajuda ao próximo é o amor. Muitas vezes o que move o homem a ajudar o próximo é o interesse. É a soberba, é o querer aparecer. Como está movendo o seu coração? Aceitem a contribuição de quem quiser colaborar de coração. Se a palavra do Senhor a Moshe é aceite a contribuição de quem quiser colaborar de coração, logo, se Moshe aceitasse a colaboração de quem não lhe desse de todo o coração, Moshe estava desobedecendo ao Eterno, transgredindo a vontade do Eterno, desagradando ao Eterno. Por isso, meu amigo, eu não posso aceitar contribuição de quem não quer colaborar de coração. Não posso. Eu tenho um compromisso com o que o Senhor determina. Ele diz: para dar a mim tem que ser de coração, tem que ser em alegria, tem que ser com o coração motivado, cheio de amor. Colaborar de coração. E depois, quando a gente continua olhando esse texto, diz algo mais interessante. O que eles vão contribuir com o que para o tabernáculo? Aí diz: a contribuição que receberão deles consistirá ouro, prata, bronze, tecido, linho, pele de carneiro, madeira, azeite, especiaria. Olha, ele vai falando diversas coisas. Meu amigo, entenda uma coisa aqui: uns vão contribuir com ouro, outros vão contribuir com prata, outros com bronze. Tem gente que vai contribuir com a madeira, outros com linho, tem gente que vai contribuir com o azeite. Cada um vai contribuir com aquilo que moveu o teu coração, que o seu coração se colocou à disposição para colaborar, para contribuir. Aquilo que move o seu coração. Mas será que aquele que contribui com ouro tem mais valor do que aquele que contribui com prata? Será que aquele que contribui com prata tem mais valor do que aquele que trouxe um tecido, um linho, uma pele de carneiro? Qual contribuição vale mais? A contribuição, quando ela é de coração, o valor está no coração e não na contribuição. Então, se o seu coração é um coração que colabora, que faz por amor, o valor do seu coração é o mesmo do coração daquele que também é movido pelo amor. O que você apresenta, o valor, o que determina o valor do que você entrega é o seu coração, não é o que você entrega. Esse é o princípio de Deus. É assim que o Eterno vê as coisas. É assim que o Eterno vê a contribuição em todas as coisas. Por que você está noite a fio debruçado na Bíblia para estudar? O que está movendo o seu coração? Talvez você fique noites e mais noites e não tenha valor nenhum, a não ser para o homem, para o intelecto humano. Mas se você está ali porque você se deleita em aprender a vontade do Eterno, e você tem um amor em estar ali debruçado na palavra, na instrução, eu vou te dizer, o Senhor vai se alegrar de tal forma que Ele vai trazer revelações tremendas quando você estiver ali, movido em amor. Aleluia. Aleluia. Mas nós temos um defeito muito grande, gente. Nós temos um grande defeito que está no homem.
E o grande defeito do homem é que quando ele começa a ver alguém trazendo linho, e ele trazendo ouro, ele acha que ele é melhor. Porque ele está trazendo ouro e o ouro vale mais. Não vale! Talvez as suas 10 horas de entrega não tenham o valor de 1 minuto de alguém que tem um coração sincero, contrito, rasgado, verdadeiro, genuíno diante do Senhor. Às vezes a pessoa não entende. Fulano orou tanto para que chovesse, para você entender. Ele orou tanto para que a chuva viesse, clamou aos céus, gritou, jejuou, vem chuva, e a chuva não vinha. Aí o fulaninho chegou ali e falou: Senhor, derrama da tua chuva e a chuva. Será que ele tem mais unção, tem mais poder? Não! Ele tem um coração doador, um coração entregue, genuíno, verdadeiro. Uns trarão ouro, outros prata, outros linho, uns azeite, outros pedras. Porém, o que trouxe ouro não vale mais do que aquele que trouxe linho, se aquilo era o que ele tinha para dar. Lucas capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Lucas capítulo 21 fala daquele texto conhecido de todos, da oferta da viúva. E diz assim: então Yeshua olhou e prestou atenção às pessoas ricas que depositavam dinheiro nas caixas de oferta do templo. Viu também uma viúva pobre colocando 2 moedas de pequeno valor. Ele disse: eu lhes digo a verdade. Eu lhes digo a verdade. Esta viúva pobre colocou na caixa mais que todos os outros, porque todos eles de suas posses contribuíram com uma quantia que puderam poupar facilmente. Mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que tinha para sobreviver. Eu lhes digo a verdade. Quando Yeshua fala que eu lhes digo a verdade, o que ele está falando é o seguinte: o que eu vou dizer a vocês é a palavra do Pai, é aquilo que sai do Pai. A verdade, o verbo, a palavra é aquilo que provém do Pai. Por isso Yeshua diz: eu sou o verbo de Deus, eu sou a palavra, porque ele provém do Pai. É isso que ele está dizendo. Ele é derivado do Pai, porção do todo. E ele está dizendo aqui: olha, eu vou falar algo que vem do Pai, que provém do Pai. E o Pai pensa dessa forma: o valor não está no que você está entregando, o valor está no seu coração, de como está movendo o seu coração, de qual o movimento do seu coração. Não é o movimento da sua mão, na sua carteira, no seu bolso, mas é o movimento do seu coração. Se hoje eu estou trazendo ouro, eu não posso exigir que outros tragam ouro, porque a parte de trazer ouro coube a você. Se você foi chamado para trazer ouro, traga ouro. Esqueça o que o outro está trazendo. Você não tem nada com o que o outro tem que trazer. Você tem responsabilidade, ou melhor, você tem responsabilidade com aquilo que você deve trazer. Porção anterior, a 18ª porção. E é uma das coisas que o Rabino Shulam ministrou no sábado pela manhã, a porção Mishpatim. E ele olhou para aqueles textos e ele falou exatamente isso. O que mais eu vejo marcante nessa porção é a responsabilidade de cada um. Porque quando você olha para
porção Mishpatim, você vê regras ali, e regras muitas vezes até que você olha e fala simples. Fala da responsabilidade daquele que cavou um poço e deixou descoberto. Se alguém cair, você vai ser responsável. Aquele buraco é teu. Você tem que cuidar para que ninguém caia. E ainda diz algo na porção anterior, diz, tendo você culpa ou não, você vai ser responsável. Meu amigo, você vai ser responsável pelo teu buraco. O buraco que eu cavei é responsabilidade minha. O buraco que você está fazendo é responsabilidade tua. A responsabilidade é individual. Embora ela repercuta no todo. E aí a gente tem que entender isso. A responsabilidade é individual, mas ela vai repercutir no todo. Então, se você deixar de fazer o que você deve fazer, porque o outro não está fazendo o mesmo que você e nem tem que fazer, porque ele tem que fazer algo que é para ele. Se você deixar de trazer ouro, porque nem todo mundo traz ouro. Se você quiser deixar de trazer ouro, porque a maioria está trazendo linho, ou está trazendo pedras, essa responsabilidade cai sobre você, é tua. Você deve trazer o ouro, ou você deve trazer linho, ou você deve trazer pedra, ou você deve trazer o óleo. E essa porção ainda continua dizendo que eles precisavam trazer tudo isso para que fosse erigido então um santuário, o tabernáculo. Para quê? Para que, gente, construir um tabernáculo? Para que trazer um tabernáculo? Por que as escrituras dizem que Deus não habita em tenda feita pela mão dos homens? E agora aqui ele está falando, faz um tabernáculo. Quando o Eterno estabelece o tabernáculo, a intenção do Eterno de estabelecer o tabernáculo não é para ele habitar num tabernáculo, mas ele pede ao homem para estabelecer o tabernáculo, para que o homem, através do tabernáculo, aprenda o caminho para ter a presença do Eterno habitando dentro dele. Para que o Eterno habite dentro de você, você precisa aprender muitas coisas, e isso está lá, revelado no tabernáculo. Por isso que, na verdade, no original aqui, quando diz, porque eu viva entre eles, na verdade é para que eu habite dentro deles. Ele diz, faça o tabernáculo para que eu habite dentro deles. Sabia disso? A palavra lá é Beturhan. Beturhan é dentro, no interior deles. O Senhor estabelece uma revelação tremenda no tabernáculo, meu amigo. Você quer ter a presença do Eterno na sua vida, sobre você, habitando em você? Aprenda o que o tabernáculo está anunciando. Aprenda o caminho que o tabernáculo está revelando. Cada trajetória do tabernáculo, olha e veja o que ele diz. E uma das coisas que o tabernáculo diz nessa porção, de forma mais marcante, é a união. O tabernáculo, as peças eram todas unidas. Você já reparou isso? Como havia unidade nas peças, no tabernáculo, na estrutura do tabernáculo, na montagem do tabernáculo. E aí eu vou dizer uma frase que ouvi nesse congresso. Foi a primeira frase que eu ouvi lá, que foi dita pelo Rabino Shulam. Ele disse assim: aquilo que nos une deve ser mais forte do que aquilo que nos separa. Aleluia. Aquilo que nos une deve ser mais forte do que aquilo que nos separa. Aleluia. Será, quando eu ouvi isso, eu falei, será que eu estou vivendo isso?
Será que eu estou buscando? Será que eu olho para o pastor José e eu dou mais ênfase naquilo que me une a ele ou naquilo que me separa dele? Será que quando eu olho para você, eu dou mais ênfase naquilo que me une a você ou naquilo que me separa de você? Naquilo que produz unidade em nós, eu estou dando mais valor àquilo que produz unidade ou naquilo que divide? O que eu tenho focado em você? E eu descobri que nós temos uma tendência maligna, uma inclinação maligna, de dar muito mais foco e valor naquilo que é negativo do outro, naquilo que divide, naquilo que separa, naquilo que é errado, muito mais do que o foco naquilo que é positivo, que é bom, que é agradável. E é por conta desse pensar, dessa inclinação carnal, animal, diabólica, é por causa disso, gente, que nós temos visto divisão. Essa é uma das maiores causas de divisão. Êxodo, capítulo 26, do versículo 1 ao 6. Faça o tabernáculo com 10 cortinas, de linho fino torcido e com tecido azul, púrpura e escarlate. Faça-as com bordados de querubim, preparados por um artesão experiente. Cada uma deve ter 12,8 metros de comprimento e 1,83 metros de largura. Todas as cortinas devem ter o mesmo tamanho. 5 cortinas serão unidas umas às outras, e as outras 5 cortinas também. Faça laços de fios azuis na orla da cortina de fora do primeiro conjunto e o mesmo na orla da cortina de fora do segundo conjunto. Faça 50 laços nessa cortina e 50 laços na orla da cortina do segundo conjunto. Os laços deverão opor-se uns aos outros. Faça 50 prendedores de ouro e prenda as cortinas com os prendedores, para que o tabernáculo forme uma unidade. Sobreponha os laços. E aí põe um prendedor de ouro, cortinas de linho fino e prendedores de ouro. Cada um de nós é uma peça individual. Aleluia. Somos diferentes, pensamos diferente, agimos diferente. Todos temos problemas, mas cada um com o seu problema, um diferente do outro. Um está vivendo uma dificuldade numa área, outro está vivendo dificuldade em outra área. Somos peças individuais. E sem estar unido a você, se eu não estiver unido a você, eu serei apenas uma peça. Agora, se eu estiver unido a você, eu farei parte de um projeto maior. Aleluia. Eu farei parte de algo que vai revelar a presença do Eterno. Eu farei parte de algo que vai me fortalecer e fortalecer aquele a quem está unido comigo. Glória a Deus. O que nos une deve ser mais forte, mais resistente do que o que somos individualmente. Glória a Deus. Por que não mandou fazer um prendedor de linho? Por que o prendedor tem que ser de ouro? Por que o prendedor não podia ser de outro, do mesmo tecido da cortina? O prendedor era de ouro. O que nos une precisa ser mais forte do que o que nos separa. O que me separa de você é a minha individualidade.
Eu sou uma peça, uma cortina de linho. Você é outra. Outra peça, outra cortina de linho. Mas o que nos une precisa ser mais forte. Aleluia. O que nos une precisa chamar mais atenção. Ouro. Aleluia. Brilho. Aleluia. Quando eu olhar para a peça, eu preciso ver o quê? Eu vou olhar para aquela peça, vai me chamar a atenção aquele ouro, 50 prendedores de ouro ali prendendo um tecido ouro. Duvido que não chame. O problema é que nós temos sido cortinas lutando contra os prendedores. Sabe o que vai acontecer? Se começar a haver resistência, se eu começar a resistir a minha unidade a você, e eu resisto como a essa união? Quando eu começo a focar exatamente na diferença, quando eu começo a querer que você cumpra algo que eu estou cumprindo, sabe o que vai acontecer? O linho, o tecido vai rasgar, vai romper, vai sair gente ferida. Não tem outro caminho. Bota lá 2 cortinas de linho, prende as 2 com ouro, com prendedor de ouro, puxa de um lado e do outro para você ver. Você acha que é o ouro que vai arrebentar? O que nos separa são as nossas diferenças. E se as nossas diferenças têm nos separado, é porque nós temos agido como animais. Temos valorizado muito mais as nossas diferenças do que aquilo que deve nos unir, do que aquilo que nos une. E aí essa semana eu recebi essa história. Quantos viram essa história essa semana? Essa história rodou. E que veio a calhar exatamente no momento dessa porção. Quando eu vi, parece que o Senhor vai, Ele vai coordenando aqui, ó. Vi agora isso aqui, ó. Com base nessa história, nessa frase dita por Joseph Schumann, aquilo que nos une deve ser mais forte do que aquilo que nos separa. Meu amigo, se você sair daqui com isso na mente hoje, para mim, a minha missão aqui hoje está completa. Essa é a história de um rei. E o rei, ele tinha 10 cães selvagens. Isso aqui é um cão selvagem. Não é não, errei? O rei tinha 10 hienas. E todos os servos dele, quando um servo dele cometia um erro, ele jogava o servo às suas hienas. E elas devoravam o seu servo, matavam o seu servo. E um dia um dos servos então cometeu um erro com o rei. Errou. E aí o rei pegou aquele servo então e falou: sabe qual é o seu fim? Vou te jogar às hienas. E aí o servo olhou para ele e falou: meu rei, posso fazer só um pedido? Deixa eu te servir por mais 10 dias. Eu te servi por 10 anos. Eu só peço isso antes da minha morte. Eu quero te servir por mais 10 dias. Tá bom. Me sirva por mais 10 dias. Aquele homem então decidiu, durante esses 10 dias, cuidar das 10 hienas. Lavava o lugar que elas ficavam, limpava elas, alimentava elas, dava carinho a elas. E depois do 10º dia ele se apresentou ao rei, e o rei lançou ele às hienas, e as hienas começaram a lamber ele, e fazer carinho nele. O rei ficou assustado: o que é isso? O que está acontecendo com as minhas hienas? Aquele homem virou para o rei e falou: rei, é porque eu te servi durante 10 anos, e por causa de um erro que eu cometi, você me lança as hienas. Agora elas, eu servi por apenas 10 dias, e elas estão me tratando desse jeito. Isso é uma grande realidade. Às vezes nós servimos durante 10 anos,
por causa de um pequeno erro, nos lançam às hienas. Nos tornamos a pior espécie. Por causa de erros que cometemos. Erros, estão de erro mesmo, gente. Sabe o que é isso? Nós estamos agindo como animais. O que nos une deve ser mais forte do que aquilo que nos separa. Amém. E aí uma outra frase que me chamou a atenção nesse congresso. Foi o congresso das frases. E essa frase foi dita por Nick. Nick era um rapaz novo que estava lá, que é como se fosse o rapaz que acompanha esqueci o nome de outro pastor que foi o criador, na verdade, do curso CAT, que veio dos Estados Unidos para cá. Mas o Nick estava acompanhando o Nick ministrando. E aí o Nick disse essa frase que me impactou também. Essa frase. Que diz que Deus ofende nossa mente para revelar o nosso coração. Gente, quando eu ouvi isso é profundo. Deus ofende a nossa mente para revelar o nosso coração. Oi? Wayne é o pastor, né? O pastor que ele acompanha. Ele é como se fosse o discípulo desse rabino, Wayne. Quando ele falou isso, o texto que ele fez referência foi o texto de Atos. A história de Pedro. Pedro tinha o seu coração totalmente fechado àquilo que o Eterno queria mover, de levar a salvação aos gentios, de estender a salvação. O Senhor tinha aquele projeto, queria fazer aquilo, mas eu fico imaginando o coração, a mente de Pedro. Pedro olhando apenas para aquilo que separa ele dos gentios. Ele não estava olhando para o projeto de Deus, o que Deus queria fazer. A grande coisa e obra e milagre que o Eterno queria operar na face da terra para cumprir a promessa dita a Abraão, de abençoar a todas as nações da terra, a todas as famílias da terra. O Eterno queria fazer essa grande obra, mas Pedro só olhava para aquilo que dividia ele dos gentios. Os erros dos gentios, as coisas abomináveis dos gentios, e não olhava para a grande obra que o Eterno queria fazer com os gentios. E aí o que o Eterno faz? Ele vai ofender a mente de Pedro, para que o coração de Pedro fosse revelado, e aí Pedro reconhecesse o grande erro que ele estava cometendo. O que o Eterno faz? Eu vou ofender a mente de Pedro. E aí Pedro sobe no terraço, ali perto da hora do almoço, e quando bate aquela fome, imagina lá embaixo na casa, a mulher preparando lá, né, o shawarma, aquele cheirinho subindo, e Pedro no terraço já, a barriga começou a roncar, e diz o texto que ele teve fome. E quando ele teve fome, o Senhor, vou ofender a mente de Pedro. Pedro, teu coração não vai ficar escondido não. Eu vou expor o teu coração. E aí ele desce então com aquele lençol, com animais, toda espécie de animais impuros. E aí ele vira para Pedro: Pedro, come. Eu vou ler o texto. Atos capítulo 10. Eu vou ler todo. Atos capítulo 10. Vou ler do 1 ao 20. Olha lá. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, um oficial do exército romano, do regimento chamado italiano. Ele era um homem devoto, um temente a Deus, bem como toda a sua casa. Ele contribuía de forma generosa para ajudar os judeus pobres e orava com regularidade a Deus. Certa tarde,
Por volta das 3 horas, ele viu nitidamente, em uma visão, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Cornélio olhou para o anjo, atemorizado. Que é isso, Senhor? Ele perguntou. Suas orações, respondeu o anjo, e seus atos de caridade chegaram à presença de Deus, de modo que ele o tem em mente. Agora, mande alguns homens a Iafo, para trazerem um homem de nome Simeão. Agora mande alguns homens a Iafo, a Simeão, também chamado Quefa. Ele está na casa de Simeão, o curtidor de couro, perto do mar. Assim que o anjo que lhe falava foi embora, Cornélio chamou 2 dos seus escravos domésticos e um soldado auxiliar, um homem piedoso, e lhes contou tudo e os enviou a Iafo. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles ainda estavam a caminho e se aproximavam da cidade, Quefa subiu ao telhado da casa para orar. Ele sentiu fome e quis algo para comer, mas enquanto preparavam a refeição, ele caiu em êxtase, no qual viu o céu aberto, e algo parecido com um grande lençol estava sendo baixado à terra pelos 4 cantos. Nele havia toda espécie de animais quadrúpedes, criaturas rastejantes e aves ariscas. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Quefa, mate e coma. Mas Quefa disse: Não, Senhor, de jeito nenhum, jamais comi algo impuro ou treife, morto. A voz lhe falou pela segunda vez: Pare de tratar como impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida, o lençol foi levado de volta ao céu. Quefa ainda estava refletindo profundamente sobre o significado da visão que tivera, quando os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado onde era a casa de Simeão, pararam junto ao portão e chamaram, perguntando se Simeão, conhecido por Quefa, estava hospedado ali. Enquanto a mente de Quefa ainda estava ocupada com a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens estão procurando por você. Levante-se, desça e não receie ir com eles, porque eu mesmo os enviei. Aleluia. Você reparou a relutância de Pedro? Como ele estava relutando com o próprio Senhor ali. O Senhor veio ofender a mente dele para expor o coração de Pedro, para mostrar o que estava dentro do coração de Pedro, para mostrar que o coração de Pedro estava movimentando de forma errada. Pedro, você está olhando para os erros, eu estou olhando para aquilo que eu farei, aquilo que eu trarei como restauração, aquilo que eu trarei como bênção. Pedro ainda estava refletindo. E a última frase, também dita por Chulo: se você não tiver força para viver por algo, você não terá força para morrer por algo. Se você não tiver força para viver por algo, você não terá força para morrer por algo. O que nos une precisa ser fortalecido. Porque se o que nos une for fortalecido, nós teremos força para viver por algo. E se nós tivermos força para viver por algo, nós teremos força para morrer por esse algo. Meu Deus. Aleluia. Agora, se o que nos une não for fortalecido, mas o que nos separa for fortalecido, nós não teremos força para viver por esse algo. E nem força para morrer. Se nós não morrermos, não produziremos fruto.
Que você possa trazer isso em seu coração nessa noite. E que isso venha alterar o nosso pensar, o nosso agir daqui para frente, em nome de Yeshua Mashiach. Amém?